Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Caminada, sou diretor de Risco e Inteligência de Mercado da Ecoenergia e esse é o nosso webinário sobre a perspectiva de preços de energia elétrica para 2017 a 2019. Esse é o nosso disclaimer, onde que nós não nos responsabilizamos sobre as tomadas de decisão, as tomadas de decisões baseadas nesses dados que serão informados a partir de agora. Bom, primeiramente, como nós sabemos, o nosso mercado de energia ele é extremamente ligado à oferta hidráulica e entendermos as perspectivas meteorológicas nos diz basicamente o comportamento dos preços de curto prazo. Então, um overview sobre o que tem acontecido em relação à chuva. De modo geral, janeiro ele ficou com chuvas muito abaixo da média, e janeiro é um mês onde se espera um elevado volume de precipitação. Isso reflete no aumento do reservatório esperado para janeiro. Só que em janeiro de 2017, principalmente na primeira quinzena, nós observamos chuvas muito abaixo da média. As chuvas retornaram ao longo da segunda quinzena, mas mesmo assim, janeiro, de um modo geral, ficou abaixo da média. Isso pode ser observado no mapa, no canto esquerdo, onde nós temos a região de São Paulo e a divisa de São Paulo com Minas Gerais, onde que está a bacia do Rio Grande, que é uma bacia muito importante em termos de reservatório, e também na região da divisa entre São Paulo e Goiás, que também nós temos a bacia do Paranaíba, que também representa bastante reservatório para a região sudeste. Então, de modo geral, janeiro ele ficou muito abaixo da média. Essas cores mais quentes, elas mostram onde a chuva foi abaixo do esperado, e as cores mais próximas de azul, é onde a chuva foi acima do esperado. Então, em termos das regiões mais importantes para o sudeste, também no nordeste, que é a bacia do Rio São Francisco, que sai de Minas Gerais e chega e vai à Bahia e para além de outros estados do nordeste, e também na região norte, onde o principal reservatório encontra-se no final do estado do Tocantins, verificaram chuvas muito abaixo da média. Isso resultou basicamente numa recuperação muito baixa dos reservatórios. E o que temos agora para fevereiro? Como eu disse anteriormente, na segunda quinzena de janeiro as chuvas melhoraram. Já no começo de fevereiro, até a semana, mais ou menos o começo dessa semana, nós tivemos algumas chuvas, nada muito excepcional para a região sudeste, mas algumas chuvas que fizeram com que o reservatório continuasse apresentando uma trajetória de recuperação. No entanto, para os próximos 10 dias, principalmente, os modelos de previsão de chuva eles têm oscilado muito. Então, primeiramente, aqui nós temos a previsão do dia 8, onde apresenta que entre o dia 8 ou o dia 12 não teriam chuva significativa no sudeste, ficaria concentrado mais entre o norte e o nordeste, e depois as chuvas retornariam. Não seria nada ainda significativo, mas retornariam. Já a previsão do dia 9, ela mostra a chuva dessa semana, praticamente na região, de novo, região nordeste e norte. No entanto, a partir do dia 14, entraria um sistema de alta pressão, onde cessariam as chuvas na região sudeste. Ou seja, essa condição de fevereiro, aliada a uma condição de janeiro que já não foi favorável, pressionaria ainda mais a recuperação dos reservatórios. Então, atualmente, as perspectivas meteorológicas elas são muito difusas e é um acompanhamento praticamente diário que se tem. De modo geral, para os próximos meses, nós não olhamos mapas de chuva, nós olhamos tendências macros, que nesse caso nós traduzimos em fenômenos de grande escala, que seria ou El Niño ou Laninha. E atualmente nós temos uma transição de uma Laninha fraca para um período de neutralidade, ou seja, o Oceano Pacífico apresenta a trajetória de aquecimento. E o que isso nos traduz para o setor elétrico? Isso traduz que no sul, que é uma região que importa bastante a chuva entre a primavera entre o inverno e a primavera, ele não deve ser ruim. A gente não pode afirmar ainda que vai ser que tem um vetor favorável para o sul, mas já começamos a descartar o vetor desfavorável.
No próximo slide, nós temos a condição hidrológica, ou seja, todo o reflexo dessa chuva em termos do que interessa para o setor elétrico. Primeiro, no canto esquerdo, nós temos a energia armazenada, ou seja, o estoque de água, que se traduz em energia, e do lado direito é a oferta instantânea de água. Um exemplo bem claro dessas duas variáveis, nós temos que é a usina de Itaipu. A usina de Itaipu é uma usina muito grande, mas o reservatório que ela possui não é nós não chamamos de reservatório de regularização, ou seja, é um reservatório onde que ela mantém praticamente um nível constante e toda a água que chega, que fica, é turbinada. Então, nesse caso, nós temos uma oferta instantânea de água, que é traduzida na energia natural afluente, e não é traduzida na energia armazenada. Já outras usinas, por exemplo, Furnas, que fica na divisa próxima do sul, que fica no sul de Minas, ela representa uma energia armazenada muito significativa, mas uma energia natural afluente baixa, porque a capacidade de geração dela é baixa. Então, é só para diferenciar esses dois pontos. Bom, entendido isso, o que nós temos hoje é um nível de reservatório ao final de janeiro de 35%, onde o esperado, que seria a linha pontilhada, é 55%. E a expectativa nossa, se tudo ocorrer dentro do esperado de fevereiro a abril, esse dentro do esperado é dentro do esperado climatologicamente, o reservatório deve atingir 50%. Nesse caso, nós fecharíamos ainda abaixo do esperado para o período, que é a linha pontilhada, que seria 69%. E, no entanto, nesse cenário, o atendimento energético ele está garantido. Então, ou seja, com 50%, pelas nossas contas, o atendimento energético do país está garantido ao longo de 2017. Do outro lado, em termos de energia natural afluente, como eu disse, janeiro foi muito baixo, abaixo da média em termos de chuva, isso teve um reflexo na energia natural afluente do sistema, e a energia natural afluente ela ficou muito próxima aos valores de 2015. Nós conseguimos observar a diferença, uma diferença brutal em relação aos valores de 2016, onde tivemos uma ENA acima da média. Se nós lembrarmos que nessa época do ano passado, o PLD estava próximo do PLD mínimo já, e o valor absoluto aqui é de 64 gigawatts médios, e isso representa 68% do esperado para o período, ou seja, estamos 32% abaixo da média. Um outro ponto que nós acompanhamos bastante em relação aos preços, que tem um impacto muito sensível, é a projeção de carga. Traduzindo um pouco o que é a projeção de carga é a projeção de consumo do Sistema Interligado Nacional, mais todas as perdas. Essas perdas vão desde perdas comerciais, perdas da rede de distribuição, que são as perdas técnicas, e também perdas de rede básica. Então, o primeiro fato que nos atentamos à projeção de carga atual é que ao final de 2016 ocorreu uma correção da carga verificada do Sistema Interligado Nacional de 2015 e 2016. Ou seja, os valores que estavam sendo apurados de carga não estavam corretos. Isso resultou basicamente numa republicação de PLD de novembro e dezembro. Em novembro, o impacto foi de R$ 53 por megawatt-hora dessa correção de carga que é mostrada na figura do lado esquerdo. Então, essa redução foi de 1,3 gigawatts médios na projeção de carga. Isso representa mais ou menos 1,7% de redução. Esse 1,7 representou R$ 53 por megawatt-hora em novembro de 2016. Ou seja, tivemos a carga ela é muito impactante ao PLD. Do ponto de vista, também ali em dezembro, a EPE divulgou uma nova projeção para os próximos 5 anos, de 2017 a 2021, onde ela revisa todos os dados de consumo e perdas. Dada uma alteração do cenário macroeconômico entre setembro e janeiro, nós tivemos uma atuação da EPE no sentido de trazer um cenário macroeconômico muito mais aderente à realidade, e isso resultou numa redução de 4 gigawatts médios, 5% da carga prevista para 2020. Ou seja, nós tivemos uma bela de uma redução da projeção de consumo e também de perdas em função da correção de dados, que é a explicação anterior do lado esquerdo, e também das premissas macroeconômicas.
Quando nós olhamos agora sobre a oferta estrutural de energia, o balanço oferta e demanda de energia para 2016 até 2021, nós temos o gráfico do lado esquerdo que representa toda a oferta estrutural de energia e a linha pontilhada é a carga. Ou seja, nós notamos que existe uma sobreoferta em média em torno de 11%. Essa sobreoferta basicamente ela é causada por dois fatores. Primeiro, a carga de energia não cresceu conforme esperado, uma em função das inconsistências que foram encontradas no cálculo e também em função da crise econômica, que retraiu o consumo, principalmente em 2015, e além disso, o segundo fator é que a oferta ela continuou em alta nesse período, porque a oferta que está entrando que entrou em 2016 e que entra em 2017, 2018, 2019, ela foi contratada entre 5 e 3 anos anteriores a esses anos. Ou seja, em 2017 estarão entrando usinas que foram contratadas em 2014 e também usinas que foram contratadas em 2012, onde a perspectiva macroeconômica era muito diferente. Ou seja, como a oferta tem uma inércia de longo prazo, que ela é dada com alguns anos de antecedência e a carga ela retraiu, abriu esse espaço que nós chamamos da sobreoferta estrutural. Essa sobreoferta hoje, a média desse período é em torno de 11%, é uma sobreoferta muito significativa, e o pico dessa sobreoferta atingindo em 2019 e com valores em torno de 14%. Essa sobreoferta ela é baseada principalmente na expansão de usinas hidráulicas e usinas eólicas. Para as usinas hidráulicas, nós temos a usina de Belo Monte, que conta com mais de 11 mil megawatts, que representa grande parte do aumento da oferta hidráulica dos próximos anos. Nós temos, como em Belo Monte, nós temos projetos de transmissão associados também, então a entrada em operação dessas linhas de transmissão vinculadas a Belo Monte é muito importante. Mas essa sobreoferta, dado o nível de consumo, ela é parcialmente dependente da expansão. Ou seja, se a capacidade instalada do sistema permanecesse igual, 2017, 2018, ainda teríamos sobra estrutural. Essa sobra estrutural ela fica mais significativa para 2019, principalmente em função do aumento da oferta. Então, do ponto de vista estrutural, nós estamos bem tranquilos. Mas é importante fazer um destaque aqui, é que a sobreoferta estrutural, ela tende a preços baixos, ela dá um sentido de preços baixos, mas ela não garante preço baixo. Principalmente por quê? Porque eu tenho estrutura, nós temos a usina construída, mas nós precisamos saber se nós teremos água. Então, para 2017, nós estamos vendo isso basicamente. Nós temos uma sobreoferta estrutural muito significativa, mas temos um problema de conjuntura, que é um problema de oferta hidráulica. Traduzindo todo esse panorama dos dados técnicos, nós chegamos agora nos preços de energia para 2017. 2017, se nós notarmos, nós tivemos janeiro, como eu disse antes, bem abaixo da média, então nós tivemos 68% da ENA esperada para o período. Mesmo assim, o PLD do mês fechou em R$ 121 por megawatt-hora. O motivo principal desse fator é a sobreoferta estrutural, ou seja, nós temos bastante capacidade instalada, e pouca carga. Nós temos agora, para os próximos meses, os preços de fevereiro e abril ditados principalmente pela conjuntura hidrológica, ou seja, se a perspectiva for de chuva, o preço vai cair, se a perspectiva for de seca, o preço vai subir. Isso é bem representado no gráfico do lado direito, onde nós temos na linha azul as cotações de energia, um referencial de preço de mercado da energia convencional. Nós notamos uma sensível elevação dos preços entre o dia 8 e o dia 9, justamente no dia que a previsão de chuva que nós apresentamos no primeiro slide, ela é significativamente alterada. Então, o driver de preço para esse período de 2017, ele está intimamente relacionado com a perspectiva de chuva. Outro ponto interessante que nós temos em relação aos preços de mercado é que em maio
o mecanismo de aversão ao risco que está inserido no cálculo do PLD, ele será alterado. Então, ou seja, o CVA, que é o valor em risco condicionado, ele é alterado em maio, então o mercado já precificou essa alteração e precifica uma diferença em torno de R$ 45 por megawatt-hora entre os preços de janeiro a abril e maio a dezembro. Essa diferença é causada principalmente por causa do CVA. Em relação à energia incentivada, nós temos uma diferença em torno de R$ 63 por megawatt-hora no período de janeiro a abril em relação à energia convencional. Essa diferença esperada pelo mercado na média ano está sendo precificada em R$ 54 e ela é bem abaixo, ela é bem acima do que nós observamos em 2016. Essa diferença basicamente é dada pelo aumento da demanda por energia incentivada por conta das migrações. Para os preços de 2018 a 2019, nós temos como o principal fator, né, que vai determinar os preços é a mudança regulatória. Ou seja, o governo já indicou para o mercado que deseja adequar o preço da energia do mercado spot à percepção do operador no comando das usinas térmicas, e isso vem causando praticamente uma manutenção dos preços de energia convencional para 2018 e 2019 no patamar de R$ 150, R$ 150 a R$ 160 por megawatt-hora. Ou seja, se nós pensarmos que nós temos uma sobreoferta estrutural, onde o CMO médio projetado pelos modelos de cálculo de preço é de R$ 74 e o preço de mercado é R$ 150 a R$ 160. Ou seja, o mercado já espera que esse cálculo de preço será alterado. E o governo já sinalizou que isso deve ocorrer em 2018 e 2019. Então, na nossa opinião, os preços de longo prazo eles estarão relacionados às mudanças regulatórias que o governo vai ditar nos próximos meses. Em relação à energia incentivada, a prática de preços atualmente é em torno de próximo a R$ 50 acima da preço da energia convencional, e isso continua por conta das migrações. O gráfico do lado direito ele representa a evolução do consumo dos consumidores especiais entre dezembro de 2015 e dezembro de 2016, onde nós notamos praticamente o dobro desse consumo, ou seja, a migração ela dobrou praticamente o consumo dos consumidores especiais, e do ponto de vista da oferta, as usinas incentivadas praticamente permanecem as mesmas. Então nós tivemos um aumento da demanda e um reflexo é o aumento do preço, da diferença, o aumento da diferença de preço entre a energia convencional e incentivada 50%. Na nossa opinião, as migrações continuam em 2017, desculpa, só por conta principalmente da manutenção das tarifas elevadas das distribuidoras. Então, não vemos alteração a princípio desse patamar de preço de energia incentivada para o longo prazo. Então, basicamente, o que nós temos de drive de preço para 2018 e 2019 são as alterações regulatórias, que em parte já estão precificadas para o mercado. Bom, eu agradeço a atenção dos ouvintes e, em caso de dúvida, peço que entrem em contato com o seu gerente de contas que retornaremos para essa análise. Muito obrigado.